Tiago 1,19. Cri, 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 cri. Aleluia. Pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Priorizando o ouvir. Antes da gente, quando deu o problema lá, eu estava falando de Mateus capítulo 13, onde se encontra a parábola do semeador. Toda a parábola do semeador é em cima desse assunto. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Ouve. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos mais do que nunca tomar cuidado com essa palavra. Ouvir. Às vezes a gente fala muito, a gente tem muitos argumentos, às vezes a gente se permite entrar numa discussão, nós somos convidados para discussões e muitas das vezes, mesmo a gente tendo a razão no assunto, a melhor decisão e a direção do Espírito Santo vai ser: fique em silêncio. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irritar. É a única maneira da gente aprender a orar. Talvez vocês vão pensar, peraí, mas o que tem a ver eu ouvir com eu aprender a orar? Porque na nossa cabeça, oração é falar. Na nossa mente, oração é a gente estar falando com Deus. Mas a parte mais importante de uma vida de oração não é o momento que eu estou falando. É o momento que eu me calo e eu estou ouvindo, recebendo o que o Espírito Santo quer falar comigo. É a parte mais importante. A própria fé, vocês podem anotar aí depois, são versículos importantes, são chaves. Anote aí, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Vocês não precisam se preocupar em abrir aí agora, mas é onde está escrito que a fé, a própria fé, vem pelo ouvir. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nossa, fica um silêncio, né, quando todo mundo desliga o microfone. Mas tá dando para vocês me ouvirem, né? Tá tranquilo, né? Então, só recapitulando, é importante a gente guardar isso no nosso coração. A gente falou sobre Tiago 1,21. Seja todo homem, lá está escrito homem, mas não está falando, não está excluindo as irmãs. Ali está falando todo ser humano. Muitos lugares em que vocês vão ver a Bíblia chamando homem, não está falando homem no sentido macho, está falando homem, ser humano, macho e fêmea, homem e mulher. Seja todo ser humano pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu citei aqui Mateus 13, eu não vou ler porque é um texto comprido, mas o assunto é o mesmo. Lá Jesus vai falando que o semeador saiu a semear, a parte da semente caiu
à beira do caminho, parte da semente caiu em terreno pedregoso, parte caiu entre os espinhos, e a quarta parte que ele cita caiu em boa terra e produziu fruto a 30, 60. Se alguém quiser falar alguma coisa, você me avisa que a gente te dá a oportunidade de você falar também, tá bom? E no final, os discípulos perguntam, mas o que quer dizer essa parábola? E Jesus explica. E ele explica que o assunto ali é a forma que eu ouço. Vede como ouvis. Muito importante a gente ouvir, irmãos. Agora, tem um detalhe sobre ouvir que eu acho que vocês vão concordar comigo. Nesse momento eu estou falando. Claro que também eu posso estar ouvindo o Espírito Santo enquanto eu estou falando. Mas para eu ouvir qualquer um de vocês que tiver uma palavra para me dar, eu vou precisar me calar. Não dá para ouvir e falar ao mesmo tempo. Por isso que Provérbios, capítulo 3, vai dizer que há tempo para todo propósito. Há tempo de ouvir, há tempo de falar. Provérbios, capítulo 3, fala sobre isso. Então, não dá para misturar. Às vezes existem coisas que a gente quer misturar. Eu estou ouvindo. Aí a gente fala assim, mas eu não estou falando nada. Eu estou ouvindo. E aí, você está ouvindo. Quieto. Mas a sua mente não se cala. A mente fica ali falando. E às vezes eu estou ouvindo algo tão importante, algo que vai mudar a minha vida, algo que o Espírito Santo vai me dar uma nova história através daquele princípio. E aí eu estou pensando em mil coisas, eu estou desfocado. Irmãos, vocês viram a tragédia da morte de uma jovem de 21 anos. Aquela tragédia é causada, eram profissionais ali, mas a cabeça das pessoas está tão cheia de coisa que no meio de tudo aquilo ali esqueceram de uma coisa principal: prender a corda do pulo na moça. Eu não sei, nós temos nesses dias, irmãos, que parar e silenciar a nossa mente. Eu acho que vocês todos estão percebendo isso. Todos nós estamos percebendo isso. Ouvir é fundamental. Até quando nós vamos orar, nós temos que criar o hábito de estar orando ali, de estar falando com Deus, e de repente a gente parar o que nós estamos falando e dizer, Senhor, fala comigo. E tem mais. Fala comigo o que o Senhor quiser falar. Eu não estou aqui para ouvir o que eu quero. Eu não estou aqui para ouvir o que eu acho que eu preciso ouvir. Eu estou aqui para ouvir o que o Senhor tem para me falar. Como nós precisamos disso. Como nós dependemos disso. Como esse assunto ele tem que se tornar uma prioridade para nós. Ele tem que entrar no nosso coração. Porque o versículo que eu pedi para vocês procurarem, a Silvia procurou, encontrou. Alguém anotou? Eu até falei o lugar. Provérbios o quê, amor? Alguém anotou aí, não anotou? Então liga o microfoninho para mim ouvir. Dá um toque no meio da tela e liga. Provérbios 1:20. Provérbios, eu não tinha anotado. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Repare na construção dessa palavra. A sabedoria clama. E não é o único lugar dentro das Escrituras que dá a entender que a palavra de Deus, que a sabedoria está clamando, levantando a sua voz. E aí, eu fiquei
orando sobre isso, no meio do trabalho, eu estava dirigindo, eu estava resolvendo coisas, mas dentro do meu coração, eu estava ali. Senhor, se a sabedoria, o tesouro chamado sabedoria, está clamando, está levantando a voz, é porque nós não estamos ouvindo. É porque nós não estamos ouvindo. Nós, como povo, nós, como homens e mulheres, não estamos ouvindo. Porque não há necessidade de clamar, não há necessidade de levantar a voz com alguém que está ouvindo. Não há essa necessidade. Se em Provérbios, capítulo 1, versículo 20, está escrito que a sabedoria levanta a sua voz, e não é apenas aqui que está escrito, irmãos, é porque há algo errado. Há algo errado. Talvez não é nem um problema de audição, não é um problema de audição. É um problema de mistura, de muito barulho. Eu não sei vocês, eu particularmente. Se eu estiver numa festa e o pessoal levantar o som e ficar aquele chiquidum, chiquidum, chiquidum batendo, e as pessoas querendo conversar, o que elas fazem? Quem quer conversar? Levanta a voz. Fica o barulho do som e as pessoas gritando porque estão ali conversando. Fica uma poluição maluca na nossa audição. Vocês já estiveram em ambientes assim? Dá um joinha se vocês já estiveram. Eu não sei. Às vezes eu fico pensando, será que eu estou ficando velho? O Jonathan sabe botar até uma mãozinha na tela dele. Gente, eu particularmente não consigo. Eu não me sinto bem. É legal a gente conversar. É igual esse aplicativo aqui, ó. Eu não sei se vocês sabem, mas se todo mundo ligar o microfone e todos nós começarmos a falar ao mesmo tempo aqui, não dá para ouvir mais nada. Ele começa a dar uma picotada no áudio e você ouve um pouco da voz de um pouco da voz de outro, vira um conflito de dados maluco. E eu acredito que isso que acontece nesse aplicativo aqui fala muito sobre o que acontece com a gente. Para ouvir o Espírito Santo, para ouvir o Senhor, nós precisamos silenciar todas as outras vozes. Nós precisamos chegar diante dele e falar, Senhor, é só o que o Senhor tem a dizer agora. Eu me calo, eu me rendo, eu abro meu coração. Fala comigo, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da sua boca. Aleluia, aleluia. Receba vida através dessa palavra. Receba a direção do Espírito Santo. Talvez você está me ouvindo falar aqui e de repente você sabe, cara, eu estou precisando de uma direção. Eu estou precisando de um esclarecimento. Parece que Deus não fala comigo. Parece que Deus não está tocando no assunto que está me afligindo. Será que Deus não está ligando? Irmãos, Deus fala o tempo todo. Ele fala. Somos nós que muitas das vezes não estamos preparados para ouvir. Somos nós que muitas das vezes estamos no meio de um barulho, de um burbulho. E chega uma hora, irmãos, falei isso na igreja e vou repetir aqui na live. Chega uma hora, irmão, que a religião cansa. Chega uma hora que o barulho da religião, o barulho religioso, vazio, que não traz clareza, chega uma hora que isso cansa.
e a gente chega num ponto que fala: eu quero a sua voz, Espírito Santo. Eu quero me alimentar da tua palavra. Eu quero entender o que o Senhor está falando comigo. Eu quero escrever os princípios que o Senhor falar comigo e eu quero viver essa palavra. Aleluia. Aleluia. Que Deus seja louvado. Eu não sei se vocês podem perceber. Eu consigo perceber a presença do Espírito Santo aqui. A minha mente meio que estranha, que eu estou na cozinha da minha casa, que eu estou com um celular todo silencioso diante de mim, mas eu consigo perceber a presença do Espírito Santo aqui, como nós percebemos lá no cenáculo. Louvado seja Deus. Vocês estão com os microfones silenciados. Eu não sei como está o ambiente da sua casa, né? Eu não sei aí se está silencioso, se está calmo, se está barulhento, como que tá. Aqui só tá a Lorena lá na sala, brincando, falando com a dona Neuza ali, e tá uma certa calma aqui. Orem por essa calma. Orem por esse silêncio. Alguém pode ler que, enquanto o Jonatas estava falando, o Espírito Santo me lembrou de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque o Senhor é quem fala. Tem uma versão que o versículo achei. Versículo 19, tem uma versão do versículo 19 que ela diz assim, ó: se quiserem e me ouvirem, comereis o melhor desta terra. Se quiser e ouvir. Amém? Um outro ponto sobre ouvir. A gente falou sobre fazer calar as muitas palavras. Quem fala muito não ouve. Guarda isso, se vocês puderem escrever isso. Quem fala muito não ouve. Ah, eu quero ouvir. Então, não tem jeito de ouvir muito e falar muito. Quem fala muito, ouve pouco. Quem fala pouco, ouve muito. Um outro ponto que peço que vocês anotem: Apocalipse, capítulo 2 inteiro e capítulo 3 inteiro de Apocalipse. O que vocês vão encontrar nesses 2 capítulos de Apocalipse? Nós encontramos 7 cartas. 7 cartinhas endereçadas aos 7 anjos das igrejas da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. 7 cartas. E você vai encontrar algo em comum nas 7 cartas. Elas terminam com a mesma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós encontramos isso. Nós vemos isso
nas frases de Jesus. Jesus fala isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho certeza que nesse exato momento o Espírito Santo está colocando um tesouro no nosso coração. Pode parecer uma coisa boba, mas é uma coisa que vai mudar completamente a nossa vida, muda completamente a nossa história. É o ato de ouvir, é o ato de... Para que a sabedoria não precise mais levantar a sua voz conosco. E se você estudar Provérbios, você vai descobrir, lendo Provérbios, que a sabedoria ali é uma pessoa. Você vai descobrir, lendo Provérbios, que ali é o próprio Espírito Santo se colocando, se autodenominando a sabedoria. E chega tem um capítulo, não lembro agora de cabeça qual é, que ele começa a dizer: eu, a sabedoria, estive com o Senhor antes da fundação do mundo. Enquanto ele formava as coisas, eu estava com ele. Ali é o próprio Espírito Santo, em Provérbios, usando a vida de Salomão e fazendo referência aos primeiros versículos da Bíblia que mostram lá: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas quem que estava ali sobre a face das águas? O Espírito Santo. Então, se alguém perguntar, o que é, na verdade, a sabedoria? É a voz do Espírito Santo. É a liberdade que o Espírito Santo tem de falar comigo. Isso se chama sabedoria. Isso mexe com tudo. De repente eu estava indo numa direção, a voz dele vem e fala: opa, não vai por aí não, filho. Não vai por aí não, filha. Ou ao contrário disso, ele orienta, ele impulsiona: vai por aí, faça isso. O Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Que a gente venha ouvir. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre o tema? Quer colocar alguma coisa aí? Porque eu notei bastante coisa aqui, ó, né? E depois eu vou lendo, porque às vezes vocês me ouvem falando e vocês podem ter uma falsa impressão: o pastor domina isso. Quando nós estamos profetizando, parece que nós dominamos aquilo, porque o Espírito Santo está falando através do nosso corpo. Não significa que nós somos expert nessa área. Eu vou precisar pegar essas anotações, ler, orar, e eu sei que esses textos estão na Bíblia, mas isso não significa que eu tenho toda a habilidade para fazer isso. É necessário se humilhar diante do Senhor. Amém? Pode falar. Eu tenho um testemunho de muitos anos atrás sobre a voz do Espírito Santo. Eu estava indo para a Igreja da Graça, há muitos anos atrás, e eu subindo, como sempre de costume, naquele mesmo caminho, eu continuei indo. Quando eu cheguei na esquina, uma voz bem suave falou aos meus ouvidos: não vai hoje por aí. Mas fazia já muitos anos que eu ia por aquele caminho. Aí eu dei mais 2 passos, aquela voz bem suave, bem leve, falou novamente para mim: eu falei para você não ir por esse caminho. Aí eu virei a esquina, fiz um caminho que eu nunca fiz, e fui para a igreja. Na volta, tinha 5 viaturas, tinham matado um rapaz, bem no caminho que eu passava. Naquele exato momento que eu ia passar por lá, eu ia ver o assassinato do rapaz. Provavelmente a minha vida seria tirada, porque eu ia ser um testemunho. Então,
Quando Não é eu à toa voltei, que ele eu falou para assustei. você. Eu assustei, pastor. Naquele dia eu tive sabe, eu não entendi o porquê aquela voz falava bem suave no meu ouvido. E eu olhava para os lados para ver quem estava falando comigo. E esse rapaz, ele estava andando de bicicleta e parou um carro e mataram ele com 5 tiros. Então, provavelmente, se eu tivesse ido naquele caminho, naquele dia, eu hoje não estaria aqui. Meu Deus. Eu acredito que isso foi a voz do Espírito Santo aos meus ouvidos. Com certeza. Meus filhos sabiam disso, minha família todinha. Nesse dia eu voltei para casa e falei horrorizada, que tinha 5 viaturas lá, o cadáver no chão. Eu falei, gente, o que aconteceu aí? Nossa, quando era 6:20 da noite, mataram esse rapaz. E justamente naquele horário, eu passava por ali, que eu ia na Igreja da Graça, lá em cima, em Nova Veneza, e era o horário que eu estava subindo. E foi justamente no horário que eu ia passar. E sabe, quando a gente ouve um testemunho como esse, a nossa mente, ela pode ficar questionando. Poxa, Deus livrou a irmã Sueli, não vai por ali. Ele não podia ter livrado o rapaz que foi assassinado? Poderia. Só que a decisão de ouvir o Espírito Santo e de não ouvir o Espírito Santo é nossa. É nossa, continua sendo nossa a decisão. No meio daquela situação eufórica, em cima daquela ponte que arremessaram a jovem, você percebe que as pessoas estão eufóricas. Você acha que o Espírito Santo não estava falando ali? Tá? Altissonantemente, clamando. Acorda, acorda. Não é só acorda de despertar, é acorda para amarrar na moça. Com certeza estava, gente. Quantas coisas já aconteceram conosco, da gente falar, pô, por que isso aconteceu? Porque muitas das vezes o Espírito Santo está berrando com a gente. Mas não houve. E você contando essa situação aí da rua, que ele falou, não vai por aí, eu me lembrei de um caso muito parecido. Eu fui para um monte, um local de oração, que fica perto do pedágio ali da rodovia Anhanguera. Ali perto do pedágio da rodovia Anhanguera, eu não sei se hoje ainda tem esse local lá, tem uma mata que a gente adentrava e orava, um lugar maravilhoso. Não era bem um monte que você sobe, é um vale com árvores e um descampado embaixo das árvores. Alguém já deve ter sabido desse lugar de oração que tem lá, né? Não sei se alguém já ouviu falar. Perto do pedágio, que vai para Nova Odessa, na rodovia Anhanguera. Então, nós fomos até lá orar, eu e mais 4 pastores. Fomos lá passar um tempo de oração naquele lugar. Chegando lá, paramos o carro onde todo mundo parava. E naquele dia, o nosso coração estava apertado. Eu apenas sentia um aperto, uma angústia. E todo mundo estava sentindo a mesma coisa, mas nenhum de nós queria dar o braço a torcer. Nenhum de nós queria passar para o outro que estava sentindo aquilo, porque a mente dizia assim, o outro vai pensar que você está na carne e que você não está querendo orar. Irmãos, nós entramos naquela mata, todos sentindo a mesma coisa, mas ninguém falou nada para ninguém. Um aperto no coração que chega a doer, uma dor, uma angústia. Entramos, fomos entrando, aí o aperto no coração, acredito que em todos nós, em mim, começou a virar um pavor. De repente eu ouvi um dos pastores falando, está repreendido todo o mal em nome de Jesus. E quando ele falou isso, todo mundo olhou para ele.
Tipo, você percebeu alguma coisa? Todos nós, ao mesmo tempo, estávamos percebendo alguma coisa. Olhamos um para os outros, e aí a gente abriu a boca, já estávamos lá dentro da mata. Abrimos a boca e falou, gente, eu estou sentindo um negócio horrível. Aí o outro, eu também. Todo mundo, um aperto. Só de lembrar eu sinto de novo. É uma coisa horrível, horrível. Aí um dos pastores falou, nós temos que ir embora daqui agora. Deu até uma paz no meu coração na hora que ele falou aquilo. Gente, é isso mesmo. Viemos orar, não sei porquê. Vamos embora daqui agora. Quando a gente virou as costas, para sair do local, a impressão que eu tinha é que algo ia atacar a gente pelas costas. Horrível. Não era uma coisa normal, um sentimento de medo normal, era um pavor. Saímos o mais rápido possível. Acho que a gente só não correu porque a gente queria manter um pouquinho do orgulho ainda. Porque a vontade era de correr que nem louco. Chegamos no carro, ligamos o carro, fomos embora. Nós recebemos a notícia de uma chacina, um assassinato, se eu não me engano, acho que de 8 ou 10 pessoas no nosso local de oração lá, e foi noticiada essa matança sangrenta aonde nós íamos estar ali orando. Aí a gente pode também questionar, mas o Espírito Santo, ele é todo poderoso, ele não podia mudar a situação? Irmãos, o Espírito Santo sabe o que ele faz e a hora que ele faz e do jeito que ele faz. Cabe a nós ouvi-lo. Se ele falar, vai, nós vamos. Se ele falar, fica, nós ficamos. É isso que cabe a nós. Não cabe a nós ficar conjecturando. E se fosse assim? E se fosse assado? Leiam com calma Atos dos Apóstolos. Veja o momento que Paulo, Silas, os irmãos falaram, vamos para a Macedônia, vamos lá pregar a palavra de Deus para eles. E aí está escrito que o Espírito Santo não permitiu. Poxa, mas que propósito nobre, vamos passar lá para a Macedônia e pregar a palavra. E aí o Espírito Santo, vocês não vão. Não permitiu. O jeito que o Espírito Santo fez para que eles não dessem seguimento não está relatado em Atos. Só está Lucas. Só escreveu. Não permitiu. Então cabe a nós essa reverência diante do Espírito Santo. Essa vontade de ouvir de fato. O que o senhor está querendo fazer? A gente vai ligar um celular agora e nós vamos fazer uma live aqui. Mas Espírito Santo, o que o senhor está querendo fazer? O que o senhor está querendo falar? Isso aqui pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Ele estava falando em cima daquela ponte, irmão. Ele estava falando. Mas é aquela frenese, não, a melhor imagem, vamos filmar. Um monte de gente filmando. Ninguém viu que a moça não estava amarrada, presa na corda que balança lá embaixo depois. É um assunto delicado ou não é, irmãos? Para a gente. Amém? Assunto sério, maravilhoso, que pode nos levar a níveis diferentes na nossa caminhada com Deus e que pode nos livrar da morte. Pode nos livrar da morte. Foi uma experiência terrível. A gente viu no jornal, foi noticiado. Chacina. Nós poderemos estar no meio daqueles que foram fuzilados no meio daquela mata.
Afinal de contas, quando vão cometer um crime dessa torpeza, ninguém quer deixar rastros. Ninguém quer deixar para trás alguém que viu e que pode descrever o que aconteceu lá. Ninguém. Tem que fazer uma limpeza, queima de arquivo. Então, gente, esse assunto é um assunto de vida ou morte. É um assunto de vida ou morte. Eu levantei de manhã um dia para ir para um tempo de oração. Eu era pastor de uma igreja em Hortolândia e morava no São Sebastião, em Hortolândia. Eu levantei, liguei meu carro, dei um trato, eu ia estar na igreja, no templo, para orar. Isso estava escuro ainda. Eu subi a rua principal do São Sebastião e peguei uma avenida grande que vai na direção do IASP. Sai do São Sebastião e vai na direção do IASP. Aquela avenida, geralmente, a gente transita por ela a 60 km por hora, tranquilo. E quando não tem ninguém no horário daquele da manhã, você vai aos seus 60, 70 km por hora. Num dado momento, o Espírito Santo falou assim, freia o carro, vai devagarzinho. Eu freiei. Ele falou, freia mais. Eu freiei, passou um menino correndo de bicicleta na minha frente. Do nada. Sabe aquelas esquinas que tem um muro quase na rua? Que não tem visibilidade nenhuma. O senhor sabe o que ia acontecer. Então, nós estamos lidando com o mundo espiritual. Eu não estou falando isso para botar medo em ninguém. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, mas de poder, amor e moderação. Então, sente na presença do Espírito Santo. Ajoelhe, deite, faça o que você quiser, mas fale com ele. Abre os meus ouvidos. Pergunte para o Espírito Santo. Até quando, Espírito Santo, a sabedoria vai ter que clamar, gritar comigo? Até quando? Eu não quero mais isso. Eu quero ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Que essa palavra fique no nosso coração. Coloca a mão no teu coração. Pai, que essa palavra não saia do nosso coração. Que a gente pegue esses textos e muito mais, que a tua palavra fala sobre esse assunto. E o Senhor tem misericórdia de nós, abre nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, abre, para que tanto nós que estamos aqui reunidos, como pessoas que não estão aqui, não estão presentes aqui, mas que nós vamos transmitir essa palavra para elas, que sejam libertos, que escapem de laços, que escapem do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Fala conosco. Fala, porque não dá para viver sem ouvir a sua voz. A sua voz agora, aqui, através desse celular, ela é ouvida. E eu sei o que o Senhor está falando. O Senhor está falando, meu filho, eu te amo. Minha filha, eu te amo. Eu quero o melhor para você. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos para ouvir a minha voz. Eu sei que o Senhor está falando isso. E eu te agradeço, junto com os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Mesmo que não é um culto presencial, é um assunto importante. Então, aconselho vocês que
Não deixem de honrar a Deus na sua semeadura, em todas as semeaduras. Semeadura de ajuda, semeadura como bom samaritano, parando para ajudar quem não tem nada para te oferecer, a sua semeadura para a gente manter o nosso culto no templo, porque vocês percebem que nós estamos aqui em culto, mas lá no templo nós podemos fazer coisas que aqui nós não podemos fazer. Se a gente levantar aqui um louvor aqui, ninguém consegue mais ouvir nada. E lá e no templo a gente louva junto, adora juntos, e vocês sabem a importância que tem aquilo lá para a gente. Então, lutem por isso, mantenham, sejam dizimistas, ofertantes, e veja Deus trabalhando nessa área da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.